Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Fatores Humanos na Aviação CRM. Estamos na quinta aula e o objetivo da quinta aula é falar sobre comunicação. Uma ressalva aqui, comunicação é um conceito bastante complexo, bastante amplo, e a comunicação que nós vamos estudar é a comunicação na ótica do CRM, como a comunicação possibilita um melhor gerenciamento da minha equipe. Então é isso que a gente vai ver. A gente vai falar sobre barreiras de comunicação, sobre métodos de comunicação e sobre ferramentas para uma comunicação eficaz. Tudo bem? Então, vamos aí para a nossa aula de comunicação. Bom, o conceito de comunicação, primeiro vamos ao conceito da palavra, o que significa a palavra comunicação, né? A comunicação vem do latim communicatio e significa o ato de repartir e distribuir, literalmente tornar comum, tornar público, dar publicidade, né? Tem origem ali no communis, né? de comum, público, geral, compartilhado por vários. Essa definição da palavra, ela etimológica, né? Ela não nos atende exatamente, porque a comunicação que a gente precisa no CRM não é chegar lá e tornar público, é uma comunicação processual. É uma comunicação em que eu torno público e eu tenho um feedback, eu recebo uma resposta. E aí vamos a um outro conceito. Comunicação é o processo pelo qual a informação, os pensamentos ou sentimentos são trocados de maneira clara e compreensível. Agora sim, agora isso me atende, né? Porque há uma troca. Eu mando uma mensagem e recebo um feedback dessa mensagem. Portanto, o propósito da comunicação é a troca de mensagens, de tal forma que, ao final, todos os envolvidos partilhem das mesmas informações. Então, o conceito de comunicação é a troca de mensagens, é enviar uma mensagem e receber uma outra mensagem como feedback daquela primeira que foi enviada. E isso vai gerar um processo. A comunicação para a gente no CRM, ela tem que ser processual, você tem que fechar esse link, tem que fechar esse processo. E aí vamos um exemplo aqui de comunicação onde não ocorre esse link. Diz o Calvin para a mãe dele: "Tô com fome, posso fazer um lanche?" Ela diz: "Claro, sirva-se." Quando ele já está com um pote de biscoitos na mão e um biscoito na boca, ela diz: "Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira." E ele protesta: "Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua." Né? Tem razão. Veja, a questão da comunicação aí, o link não fechou, embora tenha havido feedback, embora tenha havido troca de mensagens, porque cada um deles tem uma visão diferente do que é o lanche, né? Dificilmente o lanche da mãe tem o mesmo significado que o lanche dos filhos, né? Então, há uma diferença aí de interpretação sobre um dos termos da mensagem, que é o lanche. Então a gente tem esse problema na comunicação. E aí vamos aos tipos de comunicação para que a gente possa entender mais essas barreiras e esses problemas de comunicação. A comunicação ela é basicamente dividida em dois grandes grupos, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A verbal é essa comunicação que a gente está fazendo agora, né? Eu utilizo, ela pode ser oral ou pode ser escrita. Ela é oral quando eu falo com você e ela é escrita quando você lê o que está no slide aqui ao meu lado. Então, a comunicação oral é discurso, conferência, palestra, etc. E a comunicação escrita, textos, livros, apostilas, exercícios, manuais, né, os slides que estão aqui ao meu lado. Então, a comunicação, eu estou usando essas duas formas de comunicação com você. A comunicação não verbal, ela é corporal e ela é sensorial. Será que eu estou fazendo comunicação não verbal corporal com vocês? Estou. Gestos, movimento, mímica, contato visual, né? Então, quando eu faço um gesto de ênfase, quando eu faço um gesto aqui, você percebe melhor aquilo que eu estou querendo dizer. Eu também estou mandando uma mensagem através do movimento corporal, da expressão facial, embora não seja uma face muito bonita de ficar olhando, mas a expressão facial, o gestual, aqui a gesticulação, isso também, de certo modo, garante uma comunicação entre a gente, muito embora esse método que eu esteja usando aqui seja um método assíncrono, ou seja,
você não está observando no mesmo momento em que eu estou produzindo. Não é como uma sala em aula de aula, não é como uma aula em sala com você presente, é diferente, é assíncrono. Eu estou produzindo e você vai ver isso um tempo depois. Então eu não tenho feedback de vocês, né? Eu não sei o que você está pensando. Talvez depois, quando você fizer o comentário lá no site sobre o vídeo que você acabou de assistir, eu receba algum feedback, mas no nosso caso aqui é uma comunicação diferente porque ela é assíncrona, né? A gente não tem contato visual efetivamente. E a comunicação sensorial, não verbal sensorial, ela pode ser visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil. Visual e auditiva a gente está usando aqui também. Então, são essas as formas de comunicação, verbal e não verbal, oral, escrita, corporal, sensorial. Eu chamo a atenção disso aí pelo seguinte: a comunicação escrita e a comunicação corporal, elas dão margem a interpretações. Às vezes você manda uma mensagem de texto para alguém num aplicativo desse qualquer e, dependendo do humor da pessoa, ela vai interpretar aquilo que você escreveu de maneira completamente diferente. Da mesma forma, o gestual. Você faz um gesto, você tem um olhar diferente, a pessoa já interpreta aquilo de uma maneira diferente, já te dá um feedback diferente daquilo que você esperava. Então, eu trago essas formas de comunicação porque a gente está falando de gerenciamento de equipe. E na hora de gerenciar a equipe, a gente tem que ter cuidado com essas interpretações daquilo que não foi falado, daquilo que não foi dito, daquilo que está escrito, daquilo que foi gestual. Então, cuidado com essas interpretações, elas podem oferecer ruído no nosso processo de comunicação. Que é o que a gente vai falar agora. Comunicação é processo, eu já falei. Então você tem aqui uma fonte que vai emitir uma mensagem para um receptor. Essa mensagem é emitida através de um meio ou de um canal e vai usar uma determinada linguagem. Que é isso que está acontecendo aqui com a gente agora. Como eu falei, como estamos num processo assíncrono, eu não tenho feedback de você. Mas todo o resto aqui está acontecendo. O problema é que esse processo ele está sujeito a ruído. Ruído na transmissão, ruído na mensagem, ruído na recepção, ruído no meio, ruído no canal. Ou seja, a comunicação é mais comum, inclusive, que a gente tenha ruído na comunicação do que ela ocorra de maneira clara e cristalina, por incrível que pareça. Por quê? Porque são vários filtros, são várias barreiras que vão afetar o processo de comunicação. Quer ver um exemplo? Está aqui o Snoopy escrevendo uma carta. Querida namorada, sinto a sua falta de manhã, de tarde e de noite. Aí a Lucy vai corrigir a carta do Snoopy e diz: isso é muito vago. Ao escrever para uma garota, você precisa ser mais específico. E o Snoopy volta para a máquina e coloca lá: sinto sua falta às 8h15, às 11h45 e às 21h36. Foi específico. Especificidade aí que ela queria não é o mesmo que ele imagina, né? Veja que houve algum ruído na comunicação entre eles, porque talvez a mensagem dela não tenha sido clara para ele, né? Ele interpretou da maneira que ele achou que deveria interpretar e colocou aquilo no papel. Veja aí. Isso ocorre por causa das barreiras que nós temos à comunicação. E vamos embora ver aqui algumas barreiras agora, para que a gente possa avançar no processo. Uma barreira muito comum no processo de comunicação é a barreira cultural, né? O Brasil é um país muito grande, pessoas de todos os lugares. Quando você junta essas pessoas, você acaba tendo choque cultural. Não precisa nem ser de nações diferentes, basta ser de lugares diferentes de um mesmo país grande como o nosso. Então você tem diferenças culturais. Aí eu tenho um exemplo aqui, caricato, mas que ilustra bem isso. Qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no mundo? Pergunta alguém. E aí o representante da África responde: o que é alimento? Né? O representante da Europa pergunta: o que é escassez? O representante dos Estados Unidos pergunta: o que é o resto do mundo? E o representante do mundo árabe pergunta: o que é opinião? Vejam, culturalmente cada um deles desconhece alguma coisa que estava colocada na pergunta. Claro que é uma caricatura, é uma charge, mas ilustra bem a diferença aí cultural que vai atrapalhar a comunicação. Outra diferença que vai atrapalhar a comunicação é essa aqui, é a barreira social. Dependendo do meio social, de onde as pessoas são oriundas, mesmo que elas exerçam a mesma atividade, você pode ter problema de comunicação. Eu disse pode, não significa que vai ter, mas que pode ter problema de comunicação.
Por exemplo, o Homem-Aranha é estagiário de jornal, menino de classe média baixa, que pega ali a marmita no intervalo do almoço. O Batman é de classe alta, foi criado na mansão Wayne e tem mordomo à sua disposição, o Alfred está à disposição para fazer tudo o que ele quer. Se você coloca o Batman e o Homem-Aranha, embora os dois exerçam a mesma profissão de super-herói, se você coloca os dois para conversar, pode ser que a distância social entre eles atrapalhe essa comunicação, a maneira de se comportar dos dois talvez atrapalhe essa comunicação. Eles nem poderiam, né? O Homem-Aranha é Marvel e o Batman é DC Comics, eles não poderiam nem estar juntos, mas havendo essa possibilidade, a gente teria aí certamente uma barreira social a transpor, né? Mesmo que eles exerçam a mesma profissão. Outra barreira para a comunicação é a barreira física, né? Barulho, enfim, distância, qualquer coisa, falta de volume, qualquer barreira que realmente atrapalhe a comunicação. Outra barreira, a barreira fisiológica. Às vezes a pessoa que articula não articula bem, a pessoa que ouve já não está ouvindo direito, você vai ter problema na comunicação. Uma barreira que ocorre muito, mas muito mesmo, é a barreira psicológica. Pô, eu tenho medo de falar com um determinado comandante, eu morro de medo daquele instrutor, ou eu não gosto de fulano, eu não gosto de falar com ciclano, meu santo não bate com não sei quem. Você ouve demais essas expressões e são, na verdade, frutos de uma relação difícil entre as pessoas, por algum motivo qualquer, isso acaba criando uma barreira psicológica. Às vezes você nem conhece a pessoa direito e tem aquela má impressão da pessoa e cria uma barreira para você mesmo e você acaba não conversando com essa pessoa. Às vezes essas barreiras psicológicas advêm de um outro tipo de barreira da comunicação, que é esse aqui que está ao meu lado, que é a barreira hierárquica, o power distance. As pessoas estão tão arraigadas na hierarquia, levam a hierarquia tão a ferro e fogo, que isso distancia as pessoas. E aí você tem ali o gerente de operações, os comandantes, os copilotos, e lá embaixo os comissários, e abaixo dos comissários ainda o restante do pessoal da empresa. Veja que há uma distância muito grande entre todo mundo e que um não está muito preocupado, está sujando o outro lá de baixo mesmo e pronto, porque ele está num patamar acima. Esse power distance acaba gerando consequências psicológicas e aí acaba gerando também uma barreira psicológica. Quando a gente for falar de liderança, a gente vai falar um pouquinho desse power distance. Então vejam que nós temos muitas barreiras para a comunicação, temos muitos filtros para a comunicação, temos muitos ruídos na comunicação, tem muita coisa para atrapalhar a comunicação. E aí eu pergunto, como é que eu consigo, para gerenciar uma equipe, ter uma comunicação adequada, né? Bora ver aqui 3 elementos apenas para uma comunicação eficaz. A gente vai continuar estudando comunicação e vai continuar falando de mais elementos, mas por enquanto aqui, 3 elementos para uma comunicação eficaz. O checklist, a lista de verificação, aí é algo mais efetivamente institucional, né? Está no fabricante do avião, está na operação da empresa, enfim, é algo mais simples de ser resolvido. O briefing e o debriefing, a gente vai falar sobre isso, mas o briefing é aquele momento em que você reúne a tua equipe antes e diz o que vai acontecer e recebe ali o feedback dele já. E o debriefing é aquilo que ocorre depois do voo, depois da missão ou depois da tarefa, em que a equipe se reúne para dizer como é que foi e fazer uma avaliação rápida do que houve. Você já deve ter ouvido alguma vez na sua vida a seguinte frase: mas você não disse, mas você não pediu, mas você não avisou. Isso é porque faltou um briefing. Se você tivesse se reunido, tivesse feito um briefing, tivesse pedido, avisado, a coisa teria acontecido conforme você queria que ocorresse. Então, o briefing e o debriefing são extremamente importantes nesse processo de comunicação. E, para mim, o mais eficiente, né, o elemento mais forte da eficiência da comunicação é esse aqui, que é a assertividade. O que é assertividade? É a capacidade de colocar o seu ponto de vista, de falar a sua ideia, de expressar a sua opinião de uma forma simples, direta, empática, ou seja, se colocando no lugar do outro e fundamentalmente respeitando as outras pessoas.
Muita gente por aí diz, não, eu sou assertivo, eu digo na hora, eu digo na lata, e isso não é ser assertivo, isso é ser grosseiro, isso é não ter educação, né? Isso não é assertividade. Assertividade é você se colocar no lugar da pessoa e falar com essa pessoa. Assertividade é perguntar sobre aquilo que se deseja, né? Comandante, eu não entendi, o senhor podia me explicar, por favor? Faltou aí alguma, né? Eu não entendi o que o senhor quis dizer. É sugerir soluções alternativas, você ouve aquilo que a pessoa propõe e diz para a pessoa, concordo, mas e se a gente fizer dessa outra forma aqui? Talvez a gente não vá chegar ao resultado de maneira mais eficiente ou mais rápido, né? Veja, você não discorda da pessoa, você concorda e oferece uma outra alternativa. Isso é ser assertivo. Manter a sua posição até que seja convencido pelos fatos. Enquanto você não for convencido, gente, espera aí, vamos lá, ó, é assim, 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 me convençam de que eu estou errado para que eu possa mudar de opinião, né? Isso é ser assertivo. Ter e expressar as suas próprias ideias, né? Você pensa em algo e diz, opa, olha, eu tive uma ideia, que tal se a gente usasse tal caminho, fizesse tal coisa? Isso é ser assertivo. A postura assertiva, ela é ali um meio termo, ela está longe até da submissão e da agressividade, né? A comunicação ela pode sair da submissão, que é aquele cara, sim senhor, sim chefe, tudo certo chefe, eu vou fazer chefe, é aquele cara submisso, puxa saco, e aquele cara grosseiro, não, é isso mesmo, porque tem que ser assim, porque vai ser do jeito que eu mando, porque faz o que eu faço. Então, a assertividade ela está no meio do caminho. Ela se afasta o suficiente da submissão e ela se afasta o suficiente da agressão. Ela é o meio termo. Por quê? Porque ela usa empatia. Ela se coloca no lugar da outra pessoa para poder expor suas ideias, né? A gente volta a falar de assertividade quando a gente for falar um pouquinho de liderança. A gente vai continuar também falando sobre comunicação, vai falar sobre briefing, sobre debriefing e crítica. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula.